A primeira rua a ganhar calçamento no estado de Santa Catarina foi exclusivamente para Dom Pedro II poder passar com a esposa dele. Já em Minas Gerais, o imperador teria caído sentado numa pedra durante uma visita em 1881. Mesmo assim, ele ficou impressionado com a beleza da Serra do Caraça e disse que só aquele local já pagava toda a viagem que fez a Minas. Olá, amigos da história! Já são famosas as excursões internacionais dessa importante figura histórica brasileira por vários países do mundo, acompanhado da imperatriz Teresa Cristina e também de uma comitiva, a exemplo da viagem pelos Estados Unidos em 1876, quando Dom Pedro II fez tanto sucesso que chegou até a receber votos na eleição para presidente daquele país. E o canal já contou essa história aqui, inclusive que ele ficou entre os mais bem votados da Pensilvânia, e onde ele conheceu pessoalmente o inventor Graham Bell. O imperador brasileiro, aliás, atendeu a uma chamada telefônica em que testou pela primeira vez aquele aparelho, uma novidade exibida durante a Exposição Universal na Filadélfia. E foi quando ele teria exclamado: "Meu Deus, isso fala!" Também famosas foram as duas idas dele ao Egito, ainda jovem, passeando de camelo, ou quando estava mais velho, escalando as pirâmides. Teve ainda a visita às cataratas do Niágara, e por onde ele passava dizem que Dom Pedro II costumava deixar registros, como nesta pedra, na Finlândia. Mas foram as viagens em território nacional dentro do nosso país para lugares tão distantes quanto o sul do Brasil que atraíram muita atenção, pois era uma honra não só receber, mas também hospedar o homem mais importante do Império Brasileiro no segundo reinado. Já sabemos que Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, foi construída para a família imperial e que se transformou num refúgio da aristocracia carioca. Por isso vamos falar de outros locais onde a visita de Dom Pedro II era um acontecimento único, bastante esperado e comentado. Acompanhado da esposa, o jovem imperador de apenas 19 anos chegou a Santa Catarina, na então Ilha do Desterro, no dia 12 de outubro de 1845, a bordo de um navio a vapor. O casal imperial desembarcou onde fica a atual Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis, e caminhou em direção à Igreja Matriz, uma distância de 50 metros, por um pequeno caminho coberto com pedras rústicas, construído especialmente para receber os soberanos, a primeira rua calçada do estado catarinense, onde Dom Pedro passou um mês com agenda cheia, passeios a cavalo e uma visita à antiga colônia de Santana, para a inauguração do primeiro hospital de Caldas do Brasil, onde as águas termais eram usadas para tratamento médico. No prédio em que atualmente funciona um hotel que hospedou o casal e que mantém até hoje o mesmo quarto com decoração do século XIX onde eles ficaram, de onde também a imperatriz dava umas escapadinhas para tomar banho de rio, e ela chegou a doar banheiras de mármore vindas da Itália para o local, que são usadas até hoje em dia. Era o início de uma demorada viagem pelas províncias do Sul, que duraria até 17 de fevereiro do ano seguinte. A Revolução Farroupilha havia se encerrado em 1845, e depois de alguns dias em Porto Alegre, Dom Pedro foi convidado pelo presidente da província, Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, para um espetáculo demonstrativo da batalha que resultou na vitória dele sobre as forças de Bento Gonçalves, no Passo do Vigário, em Viamão. E o próprio derrotado líder dos revoltosos, Bento Gonçalves, o primeiro presidente da República Rio-Grandense, se apresentou ao imperador com um uniforme de coronel e com todas as medalhas com que havia sido condecorado por Dom Pedro I pela atuação nas campanhas militares do primeiro reinado. Dom Pedro II visitou várias outras localidades gaúchas, entre elas Triunfo, onde se hospedou nesse casarão, atual
atual sede da prefeitura, que pertencia ao rico líder comunitário Sabino Antônio da Cunha Pacheco. Na volta ao Rio de Janeiro, o monarca também passou por vários pontos da província de São Paulo, como a própria capital e a cidade de Santos, que guardou essa inscrição gravada numa rocha no Morro de São Bento como lembrança. Ainda em Santos, em meio às festividades pela passagem do imperador, foi inaugurado nesse local aí um chafariz que jorrou vinho, uma homenagem de um monarquista lusitano que mandou ligar tonéis da bebida junto à fonte. Em 1859, foi a vez de Dom Pedro II viajar para as províncias do Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Foi recebido com foguetório no Morro do Moreno, em Vila Velha, Espírito Santo. Admirou o convento da Penha em reforma, de onde levou uma pedra de mármore devidamente abençoada. Para presentear a filha, Princesa Isabel, que era muito católica, se encantou com as belezas naturais capixabas e chegou a fazer até um desenho da pedra, do frade e da freira. No diário de viagem para as províncias do norte, como eram chamadas naquela época, o imperador escreveu: "A vista de Olinda e do Recife é muito bela." Antes da chegada do ilustre visitante, a Câmara de Recife conclamou o povo a pintar as casas, varrer as calçadas, capinar as ruas. Em Olinda, o casal imperial ficou hospedado nesse sobrado mourisco, com belos balcões de madeira, um raro exemplar da arquitetura árabe no Brasil. Na província pernambucana, o monarca também passou por Vitória de Santo Antão e ficou hospedado nessa casa com fachada de azulejos portugueses. O imóvel hoje abriga o Instituto Histórico e Geográfico da cidade. Tanto lá quanto na Paraíba, a comitiva imperial visitou vários engenhos de cana-de-açúcar. Além da visita à exuberante cachoeira de Paulo Afonso, as quedas d'água do Rio São Francisco, no sertão alagoano, onde o imperador, então com 33 anos, desceu pelos rochedos, escalou trechos perigosos, caindo 3 vezes até chegar à Furna dos Morcegos. Anos depois, em 1889, quando a família imperial foi banida do Brasil, embarcando num navio chamado Alagoas, Dom Pedro II se lembrou e disse: "Já que estou no Alagoas, por que não me levam para Penedo?" Desabafou o saudosista da calorosa acolhida que teve nessa expedição ao Nordeste e que havia começado em Salvador. Durou 134 dias de muitas festividades, andanças, paradas e distribuição de esmolas para os pobres, títulos para os nobres e doações a várias instituições. 20 anos depois da primeira visita ao sul do país, Dom Pedro II retornou para visitar os gaúchos. O objetivo era ver de perto o fronte da Guerra do Paraguai em Uruguaiana. Em julho de 1865, ele desembarcou com uma enorme comitiva no porto do Rio Grande e permaneceu por vários dias na província de São Pedro do Rio Grande do Sul. No mesmo mês, o imperador chegaria em Porto Alegre. A presença dele, curiosamente, motivou até uma série de pedidos de perdão de presos da cadeia civil da cidade. Ao lado dos genros Conde D e o Conde de Saxe-Coburgo-Gotha, ele empreendeu uma campanha rio-grandense, a caminho de Uruguaiana para a rendição paraguaia, passando pelas cidades de Pelotas, Rio Pardo, Caçapava do Sul, São Gabriel, Alegrete, Itaqui, São Borja, Livramento, Bagé e Jaguarão. Em 1878, o imperador fez uma viagem de trem até São Paulo, visitando cidades do Vale do Paraíba, passando por Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Taubaté, entre outras cidades que se embelezaram para receber o visitante. O poder da monarquia começava a ser questionado. A Guerra do Paraguai já desgastava a imagem de Dom Pedro II em setores da sociedade como o exército e os cafeicultores. Ciente da importância que a presença dele causaria nas elites da região, o imperador refez o caminho percorrido pelo genro dele, o Conde D, um ano antes, inaugurando de novo cada estação de trem daquelas cidades. Em 1880, Dom Pedro II viajou para a província do Paraná,
onde esteve no lançamento da pedra fundamental da Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba, a Ferrovia do Paraná. Essas são imagens de algumas das casas e palacetes de nobres moradores em que ele se hospedou. Foram 20 dias em solo paranaense, em que a comitiva imperial usou carruagens e carroças para cruzar estradas lamacentas no período chuvoso e frio do mês de maio. No caminho, o imperador visitou colônias de imigrantes, fazendas e pontos de parada. Em 1881, o imperador chegava de trem a Barbacena, em Minas Gerais, acompanhado da esposa e comitiva. Essas camas aí, uma delas com o brasão imperial, foram fabricadas especialmente para o casal. E foram 36 dias na província mineira, onde também se transportou de barcaça pelo Rio das Velhas e a cavalo, chegando a cair da montaria, o que foi motivo de chacota para os opositores. Mas no diário de viagem, Dom Pedro registrou: "E olhando distraído, diversas mulheres correram para mim, e espantando-se o cavalo, caí dele. Não foi nada. Montei noutro, oferecido pelo diretor de Morro Velho, e continuei a andar." Foi em Morro Velho que Dom Pedro II e a imperatriz vestiram roupas rústicas dos trabalhadores das minas, levando uma vela pregada com argila ao chapéu, para descer de elevador nas profundidades de uma mina escura e conhecer de perto a exploração do minério. Interessado também na fauna e na flora da região, escreveu o visitante ilustre: "Pequi, fruto de caroço espinhoso que deve comer-se com cuidado para não ferir a boca e a língua." Visitou escolas e cadeias, teatros e igrejas, demonstrou interesse na expansão da ferrovia, o que não conseguiria realizar. Dom Pedro II estava então com 59 anos, 8 anos antes de o Brasil se tornar uma república. Em 1886, ele faria a última viagem ao Vale do Paraíba, na província paulista. Mas dessa vez o cenário era outro, bem mais hostil, um conturbado período político. Em Pindamonhangaba, Dom Pedro II teria sido recebido na estação de trem apenas pelo juiz de direito. Em outras cidades ainda havia bandas de música, aclamação do povo, alguns jantares e a presença de autoridades. Mas os cafeicultores escravocratas insatisfeitos, que nas festividades levantavam vivas ao imperador, eram os mesmos que depois se reuniam em clubes republicanos. Obrigada por assistir. Deixe um like se gostou, se inscreva, confira outros vídeos do canal e até a próxima com uma história a mais.